Obrigada e obrigada também ao Dr. Miguel pela oportunidade. Tentando falar em 10 minutinhos daquilo que é a nucleoplastia, tentei dividir esta apresentação basicamente em 3 questões. Porque é que nos devemos preocupar com este tema, como diagnosticar corretamente e aquilo que podemos oferecer aos doentes em termos de tratamento. Melhor do que ninguém, quem presta cuidados de saúde primários sabe perfeitamente porque é que devemos centrar-nos neste tema, porque é uma patologia muito recorrente na prática clínica. Portanto, vamos focar sobretudo nas 2 últimas questões. Portanto, a prevalência de dor lombar, vamos focar principalmente na lombar, embora possa ser transposto para a cervical, tem uma prevalência até 65% em termos individuais, como durante a vida com uma prevalência de até 84% em cada uma das pessoas. A herniação do disco é uma das principais causas de dor lombar e de radiculopatia, mas ter em conta que no total corresponde a cerca de 10% das causas, uma vez que sabemos que a maior parte das causas a maior parte das lombalgias é de causa idiopática. A primeira linha de tratamento para a gestão da dor é conservadora e a opção cirúrgica surge como conhecemos como a opção terapêutica mais convencional. Muitas alternativas minimamente invasivas têm vindo a ser desenvolvidas ao longo das últimas décadas para reduzir a necessidade cirúrgica e evitar as complicações que lhe estão associadas. Lembrando aqui só um bocadinho da anatomia, o disco intervertebral está contido entre os corpos vertebrais e é composto por 2 grandes componentes. Uma parte mais central, podemos ver na imagem à direita, que é o núcleo pulposo, maioritariamente composto por água, colagênio e proteoglicanos, e rodeado perifericamente pelo anel fibroso, que serve para conter o disco nas situações que ele está sujeito de stress diariamente, à carga axial, aos movimentos fisiológicos da coluna. O que acontece com a degeneração e com a idade é que o núcleo pulposo sofre uma redução na sua quantidade de água e de prostaglandinas e podemos inclusivamente transpor isto para os métodos de imagem. Existem classificações que nos mostram em sequências que são sensíveis à presença de água aquilo que é a degeneração progressiva do disco e a perda da água progressivamente. O que acontece é que o anel fibroso perifericamente sujeito a estas pressões acaba por criar fissuras e predispor a hérnias discais. Para irmos de encontro àquilo que é o que se lê nos relatórios e aquilo que nós interpretamos dos exames, perceber a nómina das alterações discais, o que é considerado um abaulamento quando ocorre um atingimento de toda a superfície do disco, uma protusão de base larga quando ocorre até atingimento de até 50% da superfície do disco, focal menos de 25%, o que classificamos como hérnia ou extrusão, quando o fragmento extruso, a base, tem um diâmetro menor do que o fragmento, ou quando há um sequestro, quando há uma separação do componente discal primário. Em termos de fisiopatologia, para perceber aqui também aquilo que é portanto, as manifestações clínicas destes doentes. A patogénese da hérnia discal envolve mecanismos mecânicos, através de fenómenos diretos, como é a compressão do gânglio dorsal, a deformação do ânulo fibroso, mas também mecanismos indiretos, e chamo aqui a atenção para a estase venosa, que pode muitas vezes explicar no plexo epidural anterior porque é que doentes que têm uma manifestação de uma hérnia à direita apresentam uma radiculopatia esquerda. Também provavelmente será por estes mecanismos e é importante também percebermos aqui o componente inflamatório local para percebermos a manifestação destes doentes. Em termos clínicos, esta dor pode ocorrer com ou sem radiculopatia. Como já vimos, o próprio disco degenerado cria fenómenos inflamatórios locais. Classificamos como aguda quando é inferior a 6 semanas ou crónica superior a 3 meses. Sabemos que existem fatores de risco, mas na prática qualquer doente que nos apresente na consulta pode vir com uma hérnia discal sem ter fatores de risco. Lembrar apenas o dermátomo da irradiação da dor, também das várias raízes na face anterior e posterior da perna. Perceber aqui também a importância para o diagnóstico diferencial, como já vamos ver, que se faz sobretudo com 4 entidades: a doença do disco, a síndrome facetário, sacroileite e a osteoartrite. Temos sempre que excluí-los quando estamos a confirmar o diagnóstico de uma patologia discal. Lembrar apenas que a dor ciática, na doença do disco, como já falou o Dr. Miguel, que mostrou a representação lombar, ela surge geralmente abaixo do joelho, enquanto que nos síndromes facetários esta dor geralmente local, muito comum na região nadegueira. Lembrar também que não existem déficits neurológicos nas restantes entidades, ao contrário que pode haver a sensação de queimadura na radiculopatia da hérnia discal. Lembrar também, ao exame objetivo, que um LASEG positivo é muito indicativo da hérnia discal, portanto não esquecer de avaliar continuamente estes doentes para a confirmação do diagnóstico e para evitar também pedir exames desnecessários. Em termos de imagem, não vou ser muito exaustiva, aquilo que mostrei nas representações da doença discal é aquilo que vemos nas imagens.
Apenas dizer que, não só para a confirmação do diagnóstico, mas para a exclusão de diagnósticos diferenciais, devemos sim pedir exames de imagem. Saber que mais de 60% dos doentes que são assintomáticos têm manifestações imagológicas. Portanto, aqui a baixa correlação clínico-imagológica que vemos frequentemente, e mostrando aqui a importância do processo inflamatório que não conseguimos de algum modo transpor para os exames de imagem. Em relação ao tratamento, convém saber aquilo que é a evolução natural de uma hérnia discal. Estão descritas várias percentagens que são altas para aquilo que é a regressão de uma hérnia discal nos doentes que vemos, portanto, não abordar logo interventivamente os doentes que nos aparecem na consulta. Apesar destas percentagens várias, nós podemos resumir isto em cerca de 2/3 das hérnias discais vão regredir entre 4 a 6 semanas, portanto, são doentes que não vão precisar de mais do que tratamento conservador. De uma maneira mais geral, até 90% dos doentes respondem ao tratamento médico, quer seja medicação analgésica, quer seja fisioterapia, e os doentes que nos chegam são 10% do total dos doentes para intervir de algum modo naquilo que é a descompressão do disco. Em todos os tratamentos percutâneos que estamos aqui a falar, o objetivo é sempre diminuir o volume do núcleo pulposo e, por sua vez, diminuir a pressão que é exercida para o gap que existe no ânulo fibroso perifericamente, que é aquilo que predispõe à formação de hérnias. Ficou um bocadinho clarinho desformatado. Existem várias técnicas que não aparecem aqui por questões de tempo e porque também é o mais usado também aqui no Algarve. Vou falar apenas do laser, mas temos outras técnicas percutâneas como o ozono, o discogel, a discectomia mecânica, portanto várias técnicas percutâneas que podemos oferecer a estes doentes. Os critérios de inclusão e de exclusão são transversais a todos. Lembrar que não tratamos antes das 4 a 6 semanas, tentar sempre ter uma correlação clínica com parestesia e hipostesias no dermatoma afetado na raiz que consideramos ser a afetada, um índice de disability superior a 30% através dos questionários. São tratadas sobretudo hérnias pequenas e médias e podemos eventualmente tratar também doentes que tenham recorrência pós-cirúrgica de hérnias discais. Critérios de exclusão também são transversais aos outros tratamentos que falamos, déficits motores graves, síndromes da cauda equina, infecção, distúrbios da coagulação, quando há distúrbios esfincterianos, hérnias calcificadas porque não conseguimos, de modo percutâneo, tirar o componente mecânico da calcificação, ou discos sequestrados, ou, como vimos anteriormente, discos muito degenerados. Isto porque, especialmente para o laser, ele é dependente da quantidade de água que temos dentro do disco para podermos tratar. Fazemos isto de modo guiado por fluoroscopia ou por TAC. O objetivo é ser posterolateralmente ao disco, mais especificamente ao núcleo pulposo. O doente pode estar sedado ou sob anestesia local, geralmente, mais uma vez, em decúbito ventral. Não sei se consigo pôr isto a dar. Acho que não. É só um vídeo ilustrativo. Vou conseguir. É um vídeo ilustrativo só para mostrar aquilo que é a hérnia discal e como se acede, é apenas gráfico, através de umas cânulas de acesso, cânula de trabalho, uma fibra óptica e um sistema de aspiração, que depois montado ficam ligados a uma máquina que transmite o laser para tratarmos o disco. O objetivo, vamos ver, já vou explicar melhor, é através da liquefação das moléculas de água reduzir aquilo que é o volume do núcleo pulposo. Se consigo fazer isto aqui. Ok, mecanismos do laser, como todos, o objetivo é reduzir a pressão dentro do disco através da liquefação de uma pressão de água a 45 graus, que é extraída pela cânula de acesso. O objetivo é preservar os fibroblastos residuais, tentar não exceder a temperatura para não haver necrose deste material, para promover a hiperplasia fisiológica dos fibroblastos e evitar o colapso do disco pós-tratamento. O efeito máximo podemos ver aos 180 segundos, portanto, além de ser um tratamento percutâneo pouco invasivo, também demora pouco tempo. Propriedades do laser importantes para este tratamento é o facto de ter uma grande seletividade e coeficiência de aptidão para as moléculas de água que existem no núcleo pulposo. É um laser eutérmico, não causa dano térmico nas estruturas periféricas. Podemos ver ali a primeira imagem e depois a imagem quando existe dano térmico da necrose das estruturas adjacentes. E através de mecanismos pulsados, ou seja, não aplicar esta terapêutica contínua, podemos também contornar este mecanismo danoso de dano térmico às estruturas adjacentes. Em termos de complicações, descritas até 1%, espondilodiscites céticas ou acéticas, mas este fator é facilmente contornado através de mecanismos pulsados que impedem o sobreaquecimento e o dano, não só ao disco, mas também ao corpo vertebral adjacente. Aqui são os exemplos da literatura de antes e após tratamento de laser. Vamos ver aqui nos axiais 2 doentes com lombociatalgia esquerda, 38 anos e 45 anos. São discos que mantêm algum componente de água, que permitem o tratamento, portanto, antes e após com resolução de sintomas e sem clínica aos 6 meses.
Para terminar, sabemos que a cirurgia tem uma boa taxa de sucesso a curto prazo para o tratamento de hérnia discal, mas esta taxa acaba por baixar a médio e a longo prazo em decorrente de fenómenos fibróticos pós-cirúrgicos ou eventualmente da recorrência de hérnias. Os avanços nas técnicas percutâneas têm vindo a evitar as complicações, como referi, porque evitam sobretudo a abordagem intracanalar. Reduzir o tamanho do disco percutâneo através de qualquer método percutâneo reduz a pressão cónica que é feita no anel fibroso perifericamente e cria o espaço necessário para o disco retrair e podemos de algum modo ajudar ao tratamento desta patologia. Especificamente para o laser estão descritas taxas de boa resposta até 92% dos doentes, baixa incidência de complicações. Os follow-ups a longo prazo revelam que 85% não precisam de mais tratamentos para a hérnia e 75% acabam mesmo para a mesma medicação analgésica. A falência do tratamento, mais uma vez, não resulta propriamente da falência da técnica, mas sim da falência da seleção dos doentes ou, eventualmente, da continuação de um processo degenerativo que já estava para acontecer independentemente do tratamento. Com isto deixo as minhas referências e obrigada também pela atenção.